Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo de Direito Penal, dando continuidade ao capítulo 3 do Código Penal, que a gente viu que se trata da periculosidade da vida e da saúde. No primeiro vídeo a gente viu o que é a periculosidade da vida e da saúde, vimos os crimes de dano, o que é crime de dano, o que é crime de perigo, as subespécies do crime de perigo. Agora a gente vai ir mesmo para os tipos penais, começando com o artigo 130, que trata do perigo de contágio venéreo. Olha, o artigo 130, ele se divide em caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O caput traz pra gente a modalidade simples do crime, que é expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que se sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E parágrafo 1º, que é um crime, modalidade qualificada desse crime, que diz: se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Com base na pena dá pra gente perceber que o caput trata-se de uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque sua pena mínima é de 3 meses e a máxima de 1 ano ou multa. Já o parágrafo 1º, que é a modalidade qualificada deste crime, se trata de um crime de uma infração de médio potencial ofensivo, pois sua pena mínima é 1 ano e sua pena máxima é 4 anos. Primeira observação aí que a gente vai fazer é que tanto no caput quanto no parágrafo 1º cabe o instituto do sursis processual, ou seja, suspensão condicional do processo, que está lá na lei dos juizados especiais civis e criminais, que é a lei 9.099 de 1995, então lá no artigo 89. É óbvio que tem que cumprir os requisitos do artigo 89, mas cumprindo nada impede, porque a pena máxima desses crimes, tanto do caput quanto do parágrafo 1º, permitem o implemento, a utilização do instituto do sursis processual, da suspensão condicional do processo, ok? Gente, vamos falar qual é o objeto jurídico e o objeto material desse tipo penal do artigo 130. Bom, o objeto jurídico é o bem jurídico penalmente tutelado, o bem jurídico que se visa tutelar, proteger com esse tipo penal, que no caso é a incolumidade física da pessoa. Incolumidade física é um sentido amplo, tá? Como assim? A incolumidade física, ela abrange tanto a vida quanto a saúde da pessoa. A gente viu isso no último vídeo, né? Que o capítulo 3, que vai do artigo 130 até o 136, trata da periculosidade, da periclitação da vida e da saúde. Então, abrange tanto a vida, que é proteger tanto a vida quanto a saúde da pessoa aqui. Então, é a incolumidade física que abrange vida e saúde. Já o objetivo material, que vai ser atacado, que no caso é a pessoa que está submetida ali à relação sexual ou ao ato libidinoso capaz de transmitir a moléstia venérea, tá? Então, quem está tendo relação sexual ou praticando um ato libidinoso com uma pessoa contaminada por uma moléstia venérea é o objeto material do tipo penal do artigo 130. Gente, outra observação que eu quero fazer aqui é que o artigo 130, o tipo penal aí do perigo de contágio venéreo, se trata de um crime de meio vinculado de execução. O que significa isso? Significa que você não vai executar o crime do modo que você quiser. O modo de execução é um modo vinculado. Vinculado ao quê? Vinculado ao tipo penal. O tipo penal vai estabelecer o modo de execução. Quando o artigo 130 caput fala assim: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, ele está vinculando o modo de execução. Está dizendo que você só pode executar este crime através de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, ok? E aí eu já aproveito aqui para falar sobre o núcleo do tipo. O núcleo do tipo a gente sabe que é sempre o verbo, que no caso aqui é expor. Expor no sentido de expor alguém ao perigo, né, de ser contaminado com a moléstia venérea. De perigo de contaminação no caso da moléstia, né, com a moléstia venérea. E
E o artigo 130... uma outra observação importante aqui é que o artigo 130, ele deixa claro que você precisa ter um contato físico, tanto seja na relação sexual quanto no ato libidinoso. Você não vai... exige ali um contato físico, né? Porque é um modo de execução vinculado, só pode fazer dessas duas formas. Então exige um contato físico ali. Tá? Se não tiver o contato, foi transmitido de uma outra forma que não seja pelo contato físico, aí você vai lá para o artigo 131, 132, que a gente vai ver depois. Mas aqui tem que estar presente o contato físico. Outra observação que eu quero fazer são 3 expressões que o tipo penal do artigo 130 traz pra gente, que é relação sexual, ato libidinoso e moléstia venérea. A moléstia venérea, ela é um conceito médico, tá? A medicina vai dizer, vai estipular quais são os moléstias venéreas, ou seja, quais são aquelas doenças sexualmente transmissíveis que podem ser transmitidas através da relação sexual, do ato libidinoso. A relação sexual é o vínculo entre duas pessoas e, nesse caso, independe se são sexos diferentes ou são sexos opostos ou o mesmo sexo. Não importa se é um homem com homem, uma mulher com mulher ou um homem com uma mulher. Isso não importa. Só tem que ser ali capaz de ser transmitido a doença moléstia venérea. Outra coisa. A relação sexual, a expressão relação sexual também abrange tanto o sexo oral quanto o sexo anal. A expressão ato libidinoso é qualquer ato, prática de qualquer ato que esteja direcionado para a satisfação do desejo sexual. Então, qualquer ato que esteja direcionado para satisfazer o desejo sexual é tido como ato libidinoso, tá? Uma outra observação importante é que o uso de preservativo exclui o crime do artigo 130, tá? Se for utilizado o preservativo, está excluído o crime de perigo de contágio venérea, a não ser que após a relação sexual com o uso de preservativo se submeta a outra pessoa à prática de um ato libidinoso. Aí, né, é diferente, mas se usou o preservativo, foi só isso, está excluído o crime, está afastado o crime do artigo 130. Outra observação que eu quero fazer é quanto ao artigo 20, o caput do artigo 20 do Código Penal. O artigo 20 traz pra gente o erro de tipo. A gente tem no caput do artigo 20 do Código Penal o erro do tipo perdoável, excusável. O que significa isso? É aquele erro de tipo que a pessoa errou quanto a um elemento ali necessário, essencial do tipo penal. Só que esse erro é perdoável, ou seja, qualquer pessoa naquela condição também cometeria aquele mesmo erro. Por exemplo, se uma pessoa que estava contaminada por uma moléstia venérea recebeu um relato médico afirmando que estava curado, então ele acredita estar curado por uma afirmação médica. Ou seja, é um erro perdoável. Qualquer pessoa naquela situação, o médico chegou pra você e disse que você está curado, você vai acreditar naquilo. Então, se qualquer um naquela situação erraria. Nesse caso, o erro do tipo excusável, a gente já viu, tem vídeo aqui no canal sobre isso também, a gente já viu que ele exclui o dolo. E o artigo 130, o crime do perigo de contágio venéreo, é um crime apenas doloso, não tem previsão culposa, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, como não tem culpa nesse caso, ele não poderia responder por culpa. Então, ele não vai responder, o fato vai ser atípico, tá? Porque exclui o erro de tipo excusável, exclui o dolo. E como esse tipo penal só tem a presença do dolo, o fato ali vai ser atípico. Gente, vamos falar agora rapidinho do sujeito ativo e sujeito passivo do crime do artigo 130, tá? Do perigo de contágio venéreo. Bom, o sujeito ativo, ou seja, quem vai praticar o crime do artigo 130 é um crime que a gente chama de crime próprio ou especial, ou seja, exige do sujeito ativo, do agente, uma condição fática especial, que nesse caso é ele ser portador de uma doença, de uma moléstia venérea. Não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime, é a pessoa que é portadora da moléstia venérea, tá?
E outra coisa importante, isso aí independente de ser homem ou mulher, tá, gente? Qualquer pessoa que seja portadora da doença venérea, da moléstia venérea. E outra informação importante é que esse crime de perigo de contágio venérea, além de ser um crime próprio ou especial, que exige uma qualidade especial, que exige uma situação fática, que a gente viu, que é o fato da pessoa ser contaminada, ser portadora da moléstia venérea, ainda é um crime de mão própria. O que significa crime de mão própria? Você não pode delegar a atuação para outra pessoa, tem que ser feito por você, porque afinal é realizado por meio de relação sexual ou ato libidinoso. Então só a pessoa que é portadora da moléstia venérea que pode, realizando pessoalmente a relação sexual ou ato libidinoso, vai poder transferir transmitir essa doença, essa moléstia venérea para outra pessoa. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer pessoa, você fala, gente, não importa se é prostituta, garoto de programa, qualquer pessoa pode ser vítima do perigo de contágio venérea, tá? Lembrando que esse crime, perigo de contágio venérea, também pode ser, realizado dentro do matrimônio, óbvio, as pessoas são casadas, e aí, nesse caso, pode levar à dissolução da sociedade conjugal por uma conduta desonrosa, ou mesmo por, descumprimento dos deveres, violação dos deveres do matrimônio. Só que aí a gente tem que fazer uma observação. E lá, vamos reportar lá o artigo 17 do Código Penal. O artigo 17 do Código Penal trata pra gente do crime impossível. O que é um crime impossível? É quando o objeto, ele como eu posso dizer? Há uma impropriedade absoluta do objeto. Então, por exemplo, a vítima ali no caso, vou praticar o crime de perigo de contágio venéreo qualificado. Parágrafo 1º, tem intenção de contaminar a pessoa. Mas a pessoa já tem aquela doença venérea, já tem aquela moléstia venérea, ou a pessoa é imune àquela moléstia venérea. Então, nesse caso, o crime é impossível. Tá? Um crime impossível, porque a pessoa era imune ou a pessoa não já tinha aquela doença. Mas aí é óbvio, ele vai responder por tentativa, né? No caso de já haver intenção. Bom, vamos falar agora do elemento subjetivo do perigo de contágio venéreo. Bom, a gente tem elementos subjetivos diferentes para o caput e para o parágrafo 1º, que é a modalidade qualificada. Só que tanto para o caput quanto para o parágrafo 1º, a gente tem dolo, tá? O artigo 130 não tem a modalidade culposa. Há doutrinadores, a doutrina que defende que quando o legislador fala lá no caput, fala assim, que sabe ou deve saber que está contaminado, quando ele fala deve saber, tem doutrina que defende que esse deve saber no sentido de culpa. Mas não tá? A doutrina majoritária é no sentido de que não. Por quê? Porque o artigo 18 do Código Penal, se a gente for ler, mostra pra gente que tipos penais culposos não podem ser criados assim. É a lei que tem que estabelecer, tem que estar expresso que o tipo penal é culposo. Nesse caso não é. E também porque seria injusto, né, que você aplicasse a mesma pena, né, tanto para o tipo doloso quanto o tipo culposo. Então, o entendimento majoritário é que quando se fala em deve saber, não é no sentido de culpa, mas sim no sentido de dolo eventual, ou seja, ele não tinha certeza, mas ele assumiu o risco. Então, um dolo eventual, tá? Então, olha só, o caput do artigo 130, quando fala assim, a contagem de moléstia venérea, de que sabe. Quando o legislador trouxe a expressão sabe, é no sentido de dolo direto. Ou seja, ele tem certeza de que ele está contaminado. Então, se trata de um dolo direto. Quando o legislador fala deve saber, é no sentido de dolo eventual. Fica atento com isso, tá? Não é no sentido de culpa, é no sentido de dolo eventual.
Mas tanto o dolo direto quanto o dolo eventual são espécies, tá? São classificações do gênero dolo de perigo. A gente já viu que o crime de contágio venéreo é um crime de perigo. A gente viu, quem não entendeu isso, tem aqui na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo que eu falo disso, que são crimes de perigos, enfim. Então, o crime de perigo, ele pode ser perigo direto, que é no caso que a pessoa tinha certeza, sabia que era contaminada, ou perigo, ou dolo de perigo eventual, que é no caso da pessoa não tinha certeza, mas assumiu o risco, né? Já o parágrafo primeiro, que é a modalidade qualificada deste crime, pode ser, é um crime de perigo também, né, óbvio, mas pode ser com dolo de dano, com dolo de dano. Então, olha só, o parágrafo primeiro, que é o crime qualificado, fala assim: se é a intenção do agente transmitir a moléstia. O caput, a intenção do caput está direcionada para a relação sexual, para o ato libidinoso, tá direcionada à vontade de praticar o ato libidinoso ou a relação sexual. No parágrafo primeiro, a vontade do agente, a intenção do agente está direcionada não em simplesmente praticar o ato libidinoso ou a relação sexual, mas sim em transmitir aquela moléstia venérea, aquela doença venérea para a outra pessoa, tá? Então, nesse caso, como a intenção dele é transmitir, há uma intenção aí de causar dano a outra pessoa. Então, a gente chama isso, ainda é um crime de perigo, tá? Porque não precisa passar para outra pessoa para o crime estar consumado. O simples fato de expor a perigo já consuma o crime, só que a gente fala que é um crime de perigo com dolo de dano. Por que dolo de dano? Porque a intenção dele está direcionada em causar um dano a outra pessoa, mesmo que ele não venha causar, mas está direcionada a causar. Então, o que a gente chama de dolo de dano, tá? Mas só que quanto à consumação do crime do artigo 130, do perigo de contágio venéreo, a gente sabe que o crime do artigo 130 se trata de um crime formal e não um crime material. O que significa isso? Significa que não precisa alcançar um resultado naturalístico. O simples fato de expor a pessoa a um perigo de dano, um perigo de lesão, só o perigo já consuma o crime, já deixa o crime, já se torna o crime consumado, tá bom? Então não precisa ter passado, ter transmitido a doença. O simples fato de colocar a pessoa no perigo daquela transmissão ali, já consuma-se o crime, porque é um crime formal, tá? Então, vamos supor, a pessoa praticou ali o crime do caput, ou seja, expôs alguém por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso ou contágio da moléstia venérea. Vamos supor que com essa exposição ela acaba passando, não era a intenção dela, mas acaba passando, transmitindo aquela moléstia, aquela doença a outra pessoa, vai além do crime ali, vai ter causado uma lesão culposa porque não era a intenção, causou uma lesão corporal culposa. Só que nesse caso, essa lesão corporal culposa, ela é absolvida, é o que a gente chama do princípio de absolvição, que ela é absolvida pelo crime de perigo, pelo crime do artigo 130. Por quê? Porque a pena da lesão culposa é inferior à pena do crime do artigo 130, então é absolvida. Só que é claro que isso vai ser levado em consideração para a dosimetria da pena. Lá no artigo 59 do Código Penal, quando o legislador no artigo 59 fala circunstância judicial, o fato da pessoa ter transmitido a doença, no caso do caput, tá? Porque o parágrafo primeiro é outra coisa, que aí tem intenção. Tô falando no caso do caput, não tinha intenção, mas acabou transmitindo a moléstia venérea para essa pessoa. O caso de ter acontecido a transmissão vai ser tido como consequência, como circunstância, como consequência do crime mesmo, vai ser tido como uma circunstância judicial, tá lá no artigo 59 caput do Código Penal, e vai ser então levado em consideração para fins de dosimetria da pena, tá? Agora, no caso
do artigo do parágrafo 1º, que é a modalidade qualificada do crime, a gente viu que é a intenção da pessoa realmente transmitir a moléstia venérea. Então, nesse caso, como é uma intenção, é um pouco diferente, tá? Se você tinha intenção de transmitir a moléstia venérea para a pessoa, você realmente conseguiu transmitir, vai resultar aí em quatro consequências possíveis. Você pode transmitir e resultar numa lesão corporal leve. Se resultar numa lesão corporal leve, o agente vai responder apenas pelo artigo 130, tá? Porque a pena da lesão corporal leve é inferior à pena do artigo 130, do perigo de contágio venérea. Então, nesse caso, vai ser absolvido. Agora, se resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, aí o agente vai responder pelo artigo 129, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, a depender do caso concreto. Agora, se resultar de lesão corporal seguida de morte, uma vez que o agente tinha intenção de transmitir aquela moléstia venérea e conseguiu fazer isso, aí ele vai responder pelo artigo 129, parágrafo 3º, tá? Agora, por último, se resultou na morte da vítima com dolo direto ou dolo eventual, porque o agente ele queria transmitir e conseguiu transmitir, ou assumiu o risco de transmitir, em razão disso a vítima veio a falecer, ele vai responder aí pelo homicídio doloso, ok? Gente, uma pergunta: cabe concurso de crimes no crime de perigo de contágio venérea? Sim, cabe concurso de crimes. Cabe o concurso de crimes formal, tá? O que acontece? No caput do artigo 130, o agente ele pode praticar o caput do artigo 130 em concurso formal com outros delitos, por exemplo, de liberdade sexual. Se uma pessoa estuprou outra e esse estuprador ele tinha uma moléstia venérea e acabou transmitindo essa moléstia para a vítima, ele vai responder pelos crimes de estupro e de perigo a contágio venéreo do caput em concurso formal. Em concurso formal próprio, tá? Que está no artigo 70, primeira parte do Código Penal. Agora, vamos supor que o crime que a pessoa praticou não foi o artigo 130 caput, mas sim o parágrafo 1º, ou seja, o estuprador, além de querer cometer o crime de estupro, ele ainda tinha a intenção de transmitir a moléstia venérea. Neste caso, o concurso vai ser formal impróprio porque estava presente os desígnios autônomos, ou seja, tinha vontade tanto de executar um crime quanto o outro. Outra coisa, cabe a figura da tentativa, tá, gente? É cabível a tentativa tanto no caput do artigo 130 quanto no parágrafo 1º, que é a modalidade qualificada, quando ele queria praticar aquilo, né, mas por condições, por fatos alheios à sua vontade, não conseguiu praticar o crime. Então, nesse caso, vai ser, sim, aplicada a tentativa. Por fim, para terminar, o artigo 130, temos que fazer uma observação quanto à ação penal. A ação penal, nesse caso, será uma ação penal pública, mas condicionada à representação. Ah, Letícia, mas onde está isso? Fácil, tá no parágrafo 2º do artigo 130, quando fala assim: ação penal somente se procede mediante representação. Ou seja, é uma ação penal pública, porque não fala que vai ser privada, então é pública, mas pública condicionada à representação. Então a vítima tem que dar uma representação, uma autorização, já falei disso no canal, tá? Tem vídeo aqui sobre ação penal, eu explico tudo isso. Mas enfim, a vítima tem que dar uma autorização, digamos assim, para que o Ministério Público proceda com a denúncia. Tá, então a gente fechou aqui o artigo 130, o próximo vídeo a gente vem analisando o crime do artigo 131.
acabei de lembrar aqui que faltou fazer uma observação muito importante, a questão da AIDS, que é a... como fala? A síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS não se trata de uma moléstia venérea, tá? Então, no caso da transmissão da AIDS, a gente vai lá para o artigo 131, que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Porque a AIDS não é considerada uma moléstia venérea. Bom, então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Tem e-mail, tem o Instagram, tem o Facebook, a página, tudo certinho. Se vocês quiserem, né, mais informações, podem entrar em contato. Qualquer dúvida ou complementação do conteúdo podem ser feitas aqui no comentário, viu? Que eu gosto bastante. Então é isso, até o próximo vídeo. Espero ter sido útil.